E aí, eu sou a Gi Carvalho, que honra ter você aqui comigo. Hoje é dia 19/7 e eu vou mostrar quais foram as minhas operações de hoje e qual foi o meu resultado. Vamos lá. Eu fiz essa primeira entrada e foi logo após a abertura do mercado e eu percebi que não estava tendo força compradora e ele começou a cair, isso depois de já ter feito a entrada, então não estava muito confortável com essa operação. E assim que fez um primeiro movimento, eu preferi fazer a proteção na minha entrada porque eu estava com receio de voltar, porque não estava tendo um volume bom de compra e ficou bastante tempo não, ficou ali parado, né, sem força, e então não me senti confortável, eu preferi proteger para não correr risco do stop. Então assim que andou 50 pontos, eu coloquei na minha entrada. Deixa eu adiantar aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei na minha entrada e de fato foi o que aconteceu. Voltou. Se eu tivesse permanecido na operação, teria me estopado. Aí ele voltou e me tirou. Olha aqui, ó. Ele ficou ali sem força alguma e me tirou da operação. Eu deveria ter feito melhor a leitura na entrada, mas eu acabei não prestando tanta atenção nisso. Ele não teve essa força e não foi adiante. Aí aqui no próximo vídeo, deixa eu até dar pausa aqui, é algo que eu já tinha comentado em outro vídeo. Logo que dá o horário da abertura do mercado à vista, que são as ações, o índice ele fica muito irracional. Ele faz movimentos muito fortes de acordo com os papéis que estão abrindo. Então eu sempre espero passar esse horário para fazer uma nova entrada. E se eu já tiver uma operação que eu já vinha trazendo, eu faço a proteção do meu gain, se eu tiver no gain, porque sempre tem esses movimentos mais fortes na abertura. Então não é tão seguro estar posicionada no índice nesse momento. Tanto que eu vou deixar correr aqui o vídeo, porque eu mostro. No momento que deu abertura, andou 300 pontos de uma vez, assim, fez um movimento bem forte. Então, se é no sentido contrário que você toma um stop de besteira. Então, eu prefiro não estar operando nesse momento, porque isso costuma acontecer sempre, de ter um movimento mais forte para um dos lados. E se for o lado contrário que você está, isso é bem ruim. Aqui, eu comecei a gravar, eu já tinha feito a entrada. Às vezes eu me enrolo ainda um pouquinho, porque eu não quero fazer um vídeo só, para não ficar muito longo, então eu vou cortando, aí às vezes eu acabo perdendo o time de começar a gravação quando eu entro na operação. Essa operação aqui, ela me estopou dentro do gerenciamento, né? Eu achei até que esse pivô fosse segurar, mas não segurou não, ele acabou me estopando. Eu, quando eu entrei, eu falei, bom, tem um pivôzinho ali embaixo, ele vai dar uma tranquilidade, mas não, ele não segurou, opa, e acabou me estopando aqui, ó. A operação acabou sendo estopada. Mas, ok, né? Aí essa próxima mesma coisa, eu comecei a gravar já depois. Então, nessa daqui, eu entrei, o movimento já foi a favor, eu já tinha protegido 100 pontos, e ele continuou e eu fui estendendo o stop gain. Dava até para ter esticado um pouquinho mais aqui, já ter colocado uma proteçãozinha um pouco maior, mas ia ficar muito encostado, eu preferi não. E aí depois, eu acredito que voltou e me tirou. Vamos acompanhar aqui um pouquinho. Mas eu sempre faço as minhas entradas com base na média. A média de 9 passou a de 21, eu faço a minha entrada no box seguinte. Aí nessa daqui ela me tirou também. Aí teve mais uma operação, essa daqui de venda. Então também aqui é o pivô. Normalmente tende a dar uma segurada, então é bom quando entra em operação assim que você sabe que você tem um pouco mais de segurança, né? Para fazer a operação. E aí, deixei a operação correr. Deixei ali o meu gain de 20 pontos. A princípio, eu não sei se eu cheguei a tentar estender essa operação ou não, eu não lembro. Mas o que eu tenho feito é, andou 100 pontos, eu coloco o meu stop na entrada. E depois eu tento para ver se o movimento vai a favor ou não. Mas o que acaba acontecendo algumas vezes é que volta e me tira. Quer dizer, eu poderia ter pego 100 pontos e acabo saindo só com a proteção
porque voltou todo o movimento. Então, por isso que é muito importante eu aumentar esse capital para fazer a entrada com 2 contratos, porque aí eu consigo fazer uma parcial e depois deixar o movimento. Aí se me tirar na parcial com 100 pontos, tudo bem, ok. Mas por enquanto eu corro esse risco de ter a oportunidade de pegar 100 pontos e sair no 0 a 0. Essa daqui tá vendo? Andou 100 pontos, eu coloquei na entrada para ver se ia estender mais o movimento. Aqui, se ele anda 150 pontos, eu já coloco a proteção no 100. Mas nesse caso não foi. Nesse caso ele voltou e, se eu não me engano, ele me tirou logo na proteção ali. Mas é um risco, né? É entender também que você entra com 2 e vai conta. São 2 contratos pro stop. Então, você tem que ter um gerenciamento mais enxuto ainda. Mas tá funcionando dessa forma, né? Por enquanto, eu vou manter fazendo assim, até o capital tá um pouquinho maior para poder começar a fazer as operações com 2 contratos. Ou eu entro com 2 contratos e faço uma parcial com 50 pontos, ou eu entro com um contrato e coloco um segundo contrato com 100 pontos. Que aí também eu tenho a possibilidade. Se for a favor, eu pego só os 100 pontos. Se chegar a andar 100 pontos contra, eu faço uma nova entrada, mas mantendo o meu stop para não ter um stop muito alto. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho. Mas isso aqui me tirou na entrada. Vou passar aqui para ir mais rápido. Tá vendo? Ele ficou bastante tempo ali embaixo, mas acabou revertendo e me tirou na entrada. Então é isso. Aí aqui o resultado de hoje foi R$71 positivo, um stop, então tá dentro ali do esperado. Eu considero um bom resultado. Então é isso. Eu agradeço quem esteve aqui comigo e até o próximo vídeo. Obrigada.